Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 30º domingo do Tempo Comum. Temos alguns versículos do capítulo 35 de Eclesiástico na primeira leitura, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, alguns versículos do capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, e Lucas, capítulo 18, versículo 9 e 14. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente esse vídeo e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar, partilhar a palavra de Deus. Veja bem, na primeira leitura tirada do livro de Eclesiástico, o autor deixa bem claro que a prece do humilde atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus, né? Se nós lêssemos, por exemplo, todo o capítulo 35, nós veríamos que, inclusive, há uma frase muito forte nesse texto onde fala que Deus não aceita suborno, né? Ou seja, mas que Deus ouve a prece do humilde, né? E que Deus faz justiça aos humildes, faz justiça aos justos. Então é muito interessante essa ideia de que Deus ouve a nossa oração. A oração daquele que é pobre, humilde, daquele que está oprimido, daquele que está desvalido. E que essa oração não descansa, não acha repouso até encontrar o coração de Deus e Deus responder a essa oração. O paralelo está justamente no Evangelho, onde nós temos duas pessoas rezando. Jesus conta esta parábola, então Jesus se torna o narrador dentro da história. Ele conta a parábola com uma finalidade: para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Ou seja, aqueles que se acham justos diante de Deus e que, por consequência, se acham melhores que os outros. A parábola é muito conhecida. Nós temos um fariseu e um publicano, um cobrador de imposto dentro do templo. Ambos estão rezando. E o fariseu, é interessante o conteúdo da oração. Se você vê, o conteúdo da oração do fariseu, inclusive, maior do que o conteúdo da oração do cobrador de imposto. O narrador gastou, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas para fazer, demonstrar a oração do fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um partido religioso na época de Jesus, eram leigos, rigoristas. Eles se esforçavam por cumprir minuciosamente todos os preceitos da lei judaica, os 613 preceitos da lei judaica, né? Então, nesse sentido, eles são pessoas extremamente piedosas que buscam viver com radicalidade e com fidelidade sua fé, só que tinha um problema: eles se achavam melhores que os outros. Se você olhar o conteúdo da oração, olha lá. Em primeiro lugar, o fariseu, ele agradece a Deus pelo fato de não ser como os pecadores, ladrões, desonestos, adúlteros, e ele se compara com aquele pecador público, o cobrador de imposto que está ali ao lado dele, né? Depois, ele faz mais do que a religião pede. Ele jejua 2 vezes por semana, sendo que a religião judaica pedia o jejum de apenas um dia por ano. Ele pagava o dízimo de toda a renda, sendo que a religião judaica também não exigia isso, né? O pagar o dízimo de toda a renda. Mas eles eram tão escrupulosos que até daquilo que eles compravam, eles pagavam o dízimo. Então perceba, ele faz mais do que a lei religiosa pede e com o motivo de se acharem melhor do que os outros, desprezando os outros. No fundo, ele acha que ele pode subornar a Deus com a justiça dele. Ele acha que pode barganhar com Deus a, as graças e bênçãos e a salvação por causa da justiça religiosa que ele pratica. Já o cobrador de imposto, olha só a diferença. Ele não se atreve a levantar os olhos do céu para o céu. Ele está à distância, bate no peito e só reza uma coisa: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus termina a parábola dizendo:
O cobrador de imposto voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se humilha será elevado e quem se eleva será humilhado. Isso aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, isso aqui é a história da salvação. Por quê? Se nós olharmos a história da salvação, o que acontece? A humanidade, numa situação de pecado, de inimizade com Deus, não tinha possibilidade de se justificar, ou seja, de viver a justiça de Deus, de estar em paz com Deus. Não tinha jeito. Ok? Então, o que Deus fez? Deus toma a iniciativa, envia o seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar. Jesus voluntariamente se entrega à morte no nosso lugar, e ao entregar-se à morte, perdoa o nosso pecado e nos liberta da morte eterna. Então, tudo foi ação de Deus. O ato de justificar, o ato de nos tornar justos diante de Deus, de nos colocar ajustados à vontade de Deus, foi uma ação própria, gratuita de Deus. Não foi mérito humano. Então, por isso que o ser humano não tem méritos diante de Deus, tá? Ou seja, ele responde, ele pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa justa, ele pode ser uma pessoa religiosa, mas isso é sempre consequência daquilo que Deus, em primeiro lugar, fez ao enviar Jesus como nosso Salvador, para nos justificar, nos santificar, nos libertar da condição de pecadores, né? Então, esse fariseu parece certas pessoas das igrejas hoje, que participam de tudo, fazem todas as devoções, mais do que aquilo que a igreja pede, mas com o pretexto de se acharem melhores que os outros, são rigoristas, moralistas, julgam os demais, se acham católicos de verdade e os outros não. Percebe? Então, é o farisaísmo presente hoje em uma parcela aí das pessoas que frequentam a igreja. Cuidado. Por quê? Porque no fundo, a pessoa acha que ela merece a salvação, que a salvação é consequência do mérito dela, da bondade dela, da justiça dela. Esquece que no fundo, somos salvos, é porque Deus nos salvou, Deus nos redimiu em Cristo Jesus. Então, muito cuidado com essa atitude de farisaísmo. Por fim, inclusive, veja só, a aclamação do Evangelho vai recordar isso. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo confiando na sua palavra. O processo de reconciliação de Deus para com o mundo é uma iniciativa própria, gratuita da bondade de Deus. Não é mérito humano. Não foi o ser humano que se reconciliou com Deus, mas foi Deus que em Cristo reconciliou tudo o que existe consigo. Depois, a segunda leitura, alguns versículos do finalzinho da carta a Timóteo. Os exegetas hoje defendem que essa carta não é paulina, mas o que está escrito aqui, ou seja, quando eu digo que não é paulina, significa que não saiu das mãos do próprio Paulo, mas aquilo que está escrito aqui pode muito bem caber à experiência de Paulo na prisão, prestes a ser martirizado por amor a Jesus. A pessoa que está escrevendo aqui para Timóteo deixa bem claro, ó, estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, né? E agora está reservada para mim a coroa da justiça. Combati o bom combate. Bom, a partir desse exemplo de quem escreve essa carta, né, somos chamados, exortados, estimulados também a ter essa mesma coragem de dar um bom testemunho cristão, de bondade, de justiça, de fé, de fraternidade, nesse mundo que rema contra todos esses valores e esses princípios cristãos. Mesmo que isso nos custe a perseguição, mesmo que isso nos custe o martírio, mesmo que isso nos custe é, a incompreensão da parte das pessoas, mas que a gente tenha essa coragem. Essa coragem que Paulo teve de dar a própria vida por amor a Jesus, essa coragem que só decorre da coragem de dar a vida por amor a Jesus nas pequeninas coisas, nas pequenas atitudes de cada dia. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos dê essa coragem. Que nós não nos consideremos merecedores, nós não temos méritos algum, né? Que a nossa oração possa ser humilde, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa condição de pecado, nossas contradições, e a partir dessa situação, portanto, apresentar a nossa vida a Deus, confiando que Ele, na sua bondade, nos santificará, nos justificará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.